Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ajudo mulheres a reduzirem 4 números do manequim comendo de tudo. E o tema da nossa live de hoje, hoje eu vim aqui revelar para vocês alguns alimentos que podem atrapalhar o processo de emagrecimento de vocês, Às vezes vocês estão consumindo aqueles alimentos achando que são saudáveis, mas no fundo eles podem atrapalhar o processo de vocês, tá? Então, se vocês querem descobrir quais são esses alimentos, fiquem comigo aqui ao vivo, já separem as suas perguntas que eu vou respondendo ao longo dessa live, mas se você também não puder ficar ao vivo aqui comigo, não tem problema. É só, essa live assim que finalizada vai ser disponibilizada, aí é só salvar e assistir depois, tá certo? Então, muito boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Quem puder deixar, só coloca no chat aqui pra mim, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá legal. Só respondam no chat aqui pra mim, por favor, meninas. Sejam muito bem-vindas e eu vou revelar hoje alguns alimentos que podem atrapalhar o processo de emagrecimento de vocês, tá bom? Meninas, estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tô vendo aqui várias meninas entrando. Só coloquem aqui no chat pra mim se o áudio tá ok. Aí já podemos começar. Bom, todas as vezes que a gente pensa em um processo de emagrecimento, a primeira coisa que vem à cabeça, a primeira coisa que a gente começa a fazer é o quê? Mudar alguns hábitos, certo? A gente quer o quê? Melhorar as nossas escolhas alimentares. É a primeira coisa e é fundamental. Então, pensou em emagrecimento, primeira coisa, vou melhorar os meus hábitos, Quero me alimentar melhor, quero consumir melhores alimentos que vão ajudar a acelerar esse processo. Porém, às vezes a gente não tem esse conhecimento, então a gente acaba optando por alguns alimentos que a gente acha que vão ajudar, que nós achamos que vão ser melhores e vão acelerar esse processo de emagrecimento, mas eles acabam tendo um efeito contrário. Aí vocês vão perguntar, Carol, mas como assim? Exatamente. Alguns alimentos que na nossa visão parecem ser propícios e parecem ser ideais para o processo de emagrecimento, mas no fundo não são. Então o que acontece? O pessoal quer emagrecer, começa a consumir esses alimentos em excesso, achando que vão ajudar, e daí chegam para mim e falam, Carol, eu não sei o que fazer. Porque eu tô me alimentando bem, eu tô comendo alimentos que são bons para emagrecimento, mas eu não emagreço, E aí quando eu começo a perguntar para essas pessoas, começo a investigar um pouquinho mais a fundo, que essas pessoas começam a me contar quais são esses alimentos, aí que vem, Aí vem o X da questão. Mas é que esses alimentos, quando consumidos em excesso, por mais que eles sejam saudáveis, eles podem atrapalhar esse processo de emagrecimento, Então, assim, uma dica que é muito importante que eu quero dar para todas aqui agora. Anotem essas dicas, anotem tudo que eu vou passar aqui para vocês e apliquem na sua vida, porque muitas vezes a gente não consegue ter sucesso no processo de emagrecimento por achar que alguns alimentos vão favorecer, que você pode comer aqueles alimentos em excesso e no fundo eles não vão ajudar, eles vão prejudicar, tá bom? Então anotem esses alimentos, incluam na sua rotina, certo? E sempre observem quando vocês forem comprar. Sempre observem e prefiram, esses alimentos que realmente vão ajudar e não atrapalhar, tá certo? Então vamos lá, primeiro grupo de alimentos aí que vocês têm que ficar atentas, que são aqueles famosos que parece que vão ajudar a emagrecer, mas no fundo não vão, eles vão mais atrapalhar do que ajudar, certo? Que são os famosos doces fit. Respondam aqui pra mim no chat quantas vezes vocês já tentaram emagrecer. E aí, ao invés de ir lá, agora que eu quero emagrecer, eu não posso mais comer o doce tradicional. Então, eu tenho que ir lá e comprar o doce fit. Aqueles que normalmente ficam nas seções daqueles alimentos especiais, normalmente eles colocam como corredores dos saudáveis, mas nem sempre são saudáveis, Isso daí é uma coisa também que tem que observar bastante. Aí acabam optando por esses doces fits ao invés do doce normal, Porque agora não, então eu tenho que comer o fit, o normal eu não posso mais comer. E são aqueles doces que são absurdamente caros. Eles são
o dobro do valor de um doce normal. Por exemplo, um chocolate, um creme de avelã ou qualquer um doce, né, que seja. Quantas vezes, coloquem aqui no chat pra mim, quantas vezes vocês já caíram nessa, né, de tentar emagrecer com esses tipos de doce e não funcionar, tá? Então é o seguinte, esses doces, eles são classificados como fit porque muitas vezes eles têm isenção de algum ingrediente. Por exemplo, tem alguns que têm isenção de açúcar, outros têm uma quantidade um pouquinho menor de algum tipo de ingrediente, por isso que eles são classificados como fit, né? Mas muitas vezes, quando a gente faz o comparativo com um mesmo doce, só que na versão tradicional, esses doces, eles têm praticamente a mesma quantidade calórica e muitas vezes, por exemplo, o açúcar que é substituído, ele é compensado por algum outro ingrediente. Então, por exemplo, ele não leva adição de açúcar, mas ele tem mais gordura na formulação. Então, eles acabam ficando equivalentes em questão de calorias, certo? Então, acaba substituindo um ingrediente pelo outro, mas a quantidade calórica é a mesma. Então, não significa que por ele ser fit, ele vai ser isento de calorias e você pode comer de forma, né, assim, à vontade que não vai ter calorias. Não, eles têm. E são doces que são extremamente caros. Eu sempre falo para os meus pacientes, sempre, quando a gente pensa em processo de emagrecimento, você não tem que classificar entre alimentos permitidos e proibidos, certo? O que você precisa é aprender a comer esses alimentos de uma forma equilibrada e consciente. Se você fizer isso, não vai ter problema, não vai ser isso que vai atrapalhar o seu processo. O problema é a grande quantidade, né? As pessoas acabam comendo de uma maneira exagerada e isso atrapalha o processo, certo? Então, eu sempre falo, não substituam o doce normal pelo doce fit, porque isso não vai adiantar. Primeiro, porque dificilmente esse doce vai realmente matar sua vontade. É porque quando você tá com vontade, às vezes, lá de comer um creme de avelã ou um chocolate, na versão normal, o fit, ele tem um gosto que normalmente não é tão parecido. Então, você acaba comendo aquele alimento achando que vai matar sua vontade, mas no fundo não vai. Então, você come ele, dali a pouco você come mais algum outro doce, mais um outro doce, mais um outro doce e acaba não matando a sua vontade. Então, se você tá com vontade de comer doce, não tem problema, desde que você não coma em quantidades exageradas e não coma também toda hora, ok? E não precisa gastar dinheiro com esses doces fit, porque eles têm praticamente a mesma quantidade calórica da versão normal, ou se muda é muito pouco. Então não faz sentido, tá? E não pensem que esses doces, eles são menos calóricos ou mais saudáveis, porque não são, né? Eles são aqueles famosos que parecem que vão fazer milagre, que parecem que vão super ajudar no emagrecimento, mas no fundo não vão, ok? Então não precisam incluir esses tipos de doce fit na sua rotina, se você, né, se a sua pretensão é emagrecer. Pode comer o doce tradicional, não tem problema, você só precisa cuidar com a quantidade desse doce que você vai consumir e, claro, também com a frequência, porque se você fizer isso, né, tá sempre consumindo de forma muito frequente, é claro que você vai acabar consumindo uma quantidade calórica alta, que isso pode prejudicar o seu processo, ok? Esse segundo aqui é uma polêmica, vocês vão me perguntar, vocês vão ficar de cabelo em pé quando eu falar. Alimento que pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Os sucos naturais. Aí vocês vão me falar, Carol, como assim? O suco natural é super saudável. Como que pode prejudicar o meu emagrecimento? Claro, o suco natural, ele é muito saudável, realmente. É algo que vocês precisam sim incluir na rotina de vocês. Mas o problema é o quê? Quem consome em grandes quantidades, achando que por ele ser um suco natural, ele não tem calorias, entende? Então tem que cuidar muito com a quantidade, porque o que acontece? O suco natural, se ele for um suco concentrado, aquele que, né, por exemplo, ele é feito só com a fruta e não é diluído em água, por exemplo, o suco de laranja, ou esses suquinhos que normalmente eles fazem em frutarias, que eles pegam realmente e fazem um suco 100% diluído, ele leva, para fazer um copo, ele leva muita fruta, né? Quantas laranjas você não tem que espremer para fazer um suco de laranja, né? Um suco 100% de laranja.
Então você vai acabar consumindo muito mais calorias do que se você for lá e consumir uma laranja. Por exemplo, eu almocei e vou comer uma laranja de sobremesa. Entende? Você vai estar consumindo muito mais. E o suco é assim, dificilmente você vai tomar um suco de frutas como um lanchinho. Normalmente o suco você toma como um acompanhamento, né? Você pede lá o seu almoço e inclui o suco, né? Um suco de frutas como acompanhamento. Então, às vezes você pede um, daí dali a pouco você pede outro, porque você quer matar a tua sede ali durante a refeição, né? E quando você come a fruta, você come ela como uma sobremesa ou você come como um lanchinho. Então, é diferente, entende? Você vai comer muito menos do que se você tomar um suco, que é completamente diluído, que acaba levando muito mais frutas, certo? Claro, para você tomar um copo ali durante a sua refeição não tem problema nenhum, ou um copo de suco por dia, não tem problema. Inclusive, ele é muito saudável. Só tem que tomar cuidado com a quantidade, porque realmente eles são extremamente calóricos, tá? Outra coisa muito importante do suco é que quando você faz o suco, você acaba perdendo uma boa quantidade de fibras, porque você vai tomar só o suco da fruta, né? E quando você come ela, a fruta mesmo, in natura, você vai consumir a casca, e muitas das vezes você come a casca, você come o bagaço, que é ali que tá a maior quantidade de fibras. Então você aproveita muito mais, né? Porque as fibras elas são importantes para dar saciedade e também para ajudar no funcionamento do seu intestino. Então, quando você toma somente o suco, você perde esse poder de saciedade das fibras, né? Então, por isso que a gente sempre fala, se você tiver que escolher entre um suco de frutas ou consumir uma fruta, a fruta é mais indicada, tá? E tem uma outra questão também que é muito importante, que é a questão da mastigação. O suco você só toma, né? Você só ingere. A fruta você mastiga ela. E a mastigação, quando você mastiga muito bem os alimentos, ela induz a produção de um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando você mastiga a fruta, tem a mastigação que vai te ajudar a aumentar a liberação desse hormônio, ou seja, vai te dar mais saciedade e também tem a quantidade de fibras que você acaba perdendo na hora de tomar somente um suco, tá bom? Então, Carol, isso significa que não posso mais tomar suco natural? Não é isso. Mas tem que tomar cuidado com a quantidade, porque apesar de ser um alimento extremamente saudável, ele é bastante calórico. Então, para você consumir em excesso, tem gente que toma suco de fruta de manhã, de tarde, de noite, toma 2 copos no almoço, toma no lanche da tarde. Então, é uma carga de calorias a mais que você vai estar ingerindo aí por refeição, que pode prejudicar o seu processo, né? Pode dificultar o seu processo de emagrecimento, beleza? Número 3, esse daqui também é bem importante, tá? Que são os alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, tá? O que isso significa? Por exemplo, os alimentos integrais, eles são mais saudáveis do que os refinados, né? Aqueles que são à base de farinha branca. Por quê? Porque eles têm mais fibra na sua composição. Isso significa que eles vão te dar mais saciedade e eles vão também ajudar mais no funcionamento do seu intestino. Então, eles são mais saudáveis? São, mas isso não significa que eles sejam isentos de calorias. As pessoas pensam, porque é integral, então pode comer, né, sem controle, pode comer bastante, que não vai ter problema, não vai engordar. Não, eles são alimentos calóricos, tanto quanto os refinados. Muitas vezes, se você pegar lá um pão integral ou um pão branco, eles têm praticamente a mesma quantidade calórica. O que vai diferenciar é a quantidade de fibras. Então, ele é mais saudável? Sim. Vamos preferir, né, entre o branco ou o integral? O integral é melhor para o processo de emagrecimento? Sim, exatamente por causa das fibras. Mas isso não significa que eles não tenham calorias. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade, ok? Já com relação aos alimentos sem glúten e sem lactose, esses tipos de alimentos, eles têm também a mesma quantidade calórica das versões tradicionais, com glúten e com lactose, tá? Esses alimentos, eles não são adequados, eles não foram feitos para emagrecer, né? Não são alimentos que vocês usam para emagrecer, né? Que agora até passou um pouco, mas teve uma época que era febre, né? Se você quer emagrecer, tira o glúten da sua alimentação, tira a lactose, isso vai te fazer emagrecer. Não,
Esses alimentos, eles foram criados para pessoas que têm algum tipo de restrição por uma doença, por exemplo. Os alimentos sem glúten, eles são destinados ao público que tem algum tipo de alergia ou intolerância ao glúten, como é o caso dos celíacos, né? Então, essas pessoas, elas não podem consumir o glúten. Então, aí elas consomem esses alimentos, mas não porque elas querem emagrecer, não porque eles são menos calóricos, ok? E sim porque eles têm isenção de glúten. Vocês podem ver no rótulo dos alimentos, eu até ensinei, até tem uma live aqui, que eu ensinei, né, se vocês procurarem aqui no meu feed, vocês vão achar uma live que eu falo exatamente, eu ensino como vocês vão, né, como vocês devem ler o rótulo dos alimentos para saber se eles são, né, saudáveis ou não. E se você for lá na parte do rótulo de um alimento sem glúten ou de um alimento com glúten, você vai ver que a quantidade calórica é muito parecida. Tem alguns deles que são até mais calóricos do que os que têm glúten. Então, não consumam esses alimentos em excesso. Esses alimentos sem glúten pode consumir porque ele emagrece e não vai engordar. Não. Na maioria das vezes, eles têm a mesma quantidade calórica ou até mais, né, dos alimentos que contêm glúten. E com o sem lactose é a mesma coisa. A única diferença é que, né, por exemplo, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas devem evitar, né, alimentos que tenham lactose por causa dos desconfortos que elas vão sentir. Ok? Mas isso não significa que esses alimentos também sejam isentos de calorias, de gorduras. Não, pelo contrário. Eles têm exatamente a mesma coisa. A única coisa é que eles são sem lactose. Então, não são alimentos que são voltados para o público que quer emagrecer. E sim para aqueles pacientes que têm alguma restrição e não podem consumir esse tipo de alimentos. Ok? Eu recebo muitas perguntas com relação a isso, né? Ai, Carol, eu quero muito emagrecer, então eu vou só comer os alimentos sem glúten. Não há necessidade. Você pode comer os alimentos com glúten sem problema nenhum, né? Até porque os alimentos sem glúten, os que são industrializados, eles normalmente são muito mais caros. Então não faz sentido você acabar substituindo se você não tem, a não ser que você sinta algum tipo de desconforto, né? Que algumas pessoas, elas têm uma dificuldade para digerir o glúten, né? Porque o glúten, ele é um tipo de proteína que ela é de difícil digestão. Por isso que, às vezes, quando você come glúten em excesso, você sente aquele inchaço abdominal. Isso acontece mesmo, porque ele é um tipo de proteína que tem uma difícil digestão, uma difícil absorção. Então, para aquelas pessoas, às vezes, que não tem, né, não estão com o intestino funcionando tão bem, acaba se tornando um pouco indigesto, né? Aí come glúten, sente que fica estufada, sente gases, sente aquele desconforto. Então, aí, nesse caso, é legal evitar glúten em excesso, né? Às vezes a pessoa não é celíaca, mas ela sente esse desconforto. Então, evitar o glúten em excesso é bom. É bom para evitar esse desconforto, né? Para que o intestino funcione um pouquinho melhor. Mas não que esses alimentos vão te fazer emagrecer de forma alguma, né? Ou, por exemplo, esse alimento é sem glúten, então eu posso comer ele, né, em grandes quantidades que eu não vou, né, não vai prejudicar o meu emagrecimento. Não, eles são alimentos calóricos tanto quanto, né, as versões com glúten ou com lactose, ok? Outro grupo de alimentos que o pessoal tem muita dúvida, que sempre que começa um processo de emagrecimento já querem incluir, que são os alimentos diet e light, tá certo? O que acontece? Por exemplo, alimentos diet. Os alimentos diet, eles não levam açúcar, né? Eles são isentos de açúcar na sua composição. Mas, em compensação, eles têm gordura, tá? Eles têm outros componentes na sua composição, assim como um alimento normal, né? Um alimento que não seja diet. Então, assim, por exemplo, ele é indicado para quê? Para as pessoas que têm diabetes, né? Os diabéticos. Por quê? Porque esses pacientes, eles precisam evitar o consumo de açúcar. Mas isso não significa que esses alimentos não tenham calorias, né? Muito pelo contrário. Às vezes eles não têm quantidade de açúcar, mas em compensação eles têm muito mais gordura do que versão tradicional. Então não consumam esses alimentos. Alimentos diet também são alimentos que normalmente são muito mais caros. Então, se você não tem restrição, não tem problema você consumir as versões normais, desde que você faça isso de forma consciente e não em grande quantidade. Eu vejo muito assim, eu vou comprar, eu tô de dieta, então eu vou comprar um chocolate sem açúcar, né, um chocolate lá dietético, porque daí mata a minha vontade de comer doce, eu posso comer sem culpa que eu não vou engordar. Não.
A única diferença é que ele não vai ter açúcar na sua composição. Provavelmente eles levam, né, normalmente eles levam algum tipo de adoçante, então você não vai estar consumindo esse açúcar, mas em compensação ele vai ter gordura tanto quanto o outro chocolate e normalmente tem a mesma quantidade calórica, tá? Então não achem que você vai substituir um tradicional pelo diet e você pode comer de forma exagerada, que isso, né, não vai fazer você engordar, porque vai sim, ok? E os alimentos light, os lights, normalmente o que acontece? Eles têm redução de mais ou menos 25% de algum tipo de ingrediente. Pode ser calorias totais, pode ser gordura, pode ser sódio ou qualquer outro tipo de componente. Mas com os lights acontece exatamente aquilo que eu falei lá no início da live para vocês. Eles têm isenção de alguns ingredientes, mas normalmente eles aumentam algum outro para compensar, né? Então, por exemplo, tem um pouco menos de gordura, mas tem mais sódio, né? Tem menos calorias, mas tem mais algum outro tipo de componente que, para quem quer emagrecer, não que eles não possam ser consumidos, não tem problema nenhum. É que as pessoas têm aquela ilusão de que se o alimento é light, se o alimento é diet, você pode consumir em excesso, que não vai te fazer engordar, né? Light é para emagrecer, então pode comer sem problema, que isso não vai fazer engordar. Não! Eles têm calorias tanto quanto os alimentos normais. Eles têm realmente só a diminuição de alguns componentes, né? Que nem, por exemplo, gorduras, né? Calorias são um pouco menos calóricos do que os tradicionais, tem um pouco menos de gordura. Então, né, isso realmente ajuda, né, no processo de emagrecimento, não são alimentos ruins. Mas se você consumir em excesso, eles vão fazer você engordar da mesma maneira. Ou às vezes aquele ingrediente que ele foi aumentado, né, para compensar aquele outro que foi reduzido, pode te fazer ganhar peso da mesma maneira. Então, todos os alimentos tem que ser consumido de forma consciente e equilibrada. Isso serve para os normais, para os diets, para os lights, para os integrais, tá? Sem glúten, sem lactose. Por isso que eu sempre gosto de falar, né? Quem me acompanha aqui, quem acompanha as minhas lives, quem acompanha meu conteúdo, eu sempre gosto de falar assim, que o emagrecimento, para você ter um emagrecimento de sucesso, você nunca pode ficar classificando os alimentos entre proibidos e permitidos. Por exemplo, comecei agora um processo de reeducação alimentar, então eu não posso mais comer um doce tradicional. É proibido. Eu não posso comer um alimento com glúten, eu só posso comer o sem glúten. Né? Eu só posso comer os alimentos diet. Porque isso não funciona, né? Porque são alimentos que são muito caros, que você não vai conseguir ter no seu dia a dia, que não vão ajudar o seu processo de emagrecimento. Porque caloricamente falando, eles são muito parecidos. Então você acaba fazendo uma escolha que não vai fazer sentido. Você vai gastar mais, né? Por isso que muitas pessoas falam, eu não consigo emagrecer, eu nem começo a fazer uma dieta, porque tem que gastar muito dinheiro. Fazer dieta é muito caro. Não é. Não é. Para você ter um emagrecimento de sucesso, você tem que, o quê? Se alimentar de forma simples, aquele famoso básico que funciona. Então não precisa ficar incluindo esse tipo de alimentos que são caros, que não vão ajudar, né? E muitas vezes podem até atrapalhar o seu processo, porque você vem com essa ilusão de que são alimentos muito mais saudáveis, que são alimentos que quase não têm calorias, e aí você acaba consumindo muito mais. Então aí as pessoas não entendem o porquê não emagrece. Provavelmente é por causa disso, porque você acaba consumindo aqueles alimentos, né, muito mais do que deveria, e aí você vai estar consumindo uma quantidade calórica muito grande, tá? Então aí vocês vão me perguntar, Carol, quais são os melhores alimentos para eu, né, que vão me fazer ter mais sucesso no processo de emagrecimento? Os alimentos mais naturais possíveis. É vocês evitarem os industrializados em excesso, né, que são os embutidos, os enlatados, aqueles alimentos que a gente chama, né, aqueles alimentos que têm uma vida de prateleira muito longa. Esses alimentos, né, eles têm dificultam o processo de emagrecimento. Evitar esses alimentos que eu acabei de citar aqui, porque eles não vão ajudar. E escolher os mais naturais possíveis, né? Você ter uma alimentação mais limpa, né? A gente gosta muito de falar isso. Uma alimentação mais limpa significa o quê? Você consumir alimentos mais naturais possíveis, os mais próximos da natureza. Verduras, legumes, vegetais, frutas, boas fontes de proteína magra, né? Carne, ovos, peixes, sem inventar moda,
tá? É aquela proteína básica que você encontra em qualquer mercado, que você consegue comprar por um preço mais acessível, né? Esse é o tipo de alimentação que vai fazer com que você emagreça, né? Gastando pouco, ou seja, né? Você não precisa gastar um valor absurdo num alimento que não vai te ajudar em nada, né? Que você vai encontrar em qualquer lugar e que é o que realmente vai funcionar. Né, você comer um arroz, um feijão, um bom prato de salada, diversificar, isso também é muito importante, diversificar, porque tem muitas pessoas que comem sempre a mesma coisa, sempre o mesmo carboidrato, sempre a mesma proteína, só comem, tô de dieta, então eu só como batata doce com frango desfiado. Não, isso também não vai funcionar. Por quê? A gente precisa da diversidade alimentar. Por dois motivos. Primeiro, para a gente obter os nutrientes de vários tipos de alimento. E segundo também, porque essa monotonia alimentar, né, ou seja, você comer todo santo dia a mesma coisa, faz com que você desista do processo. Porque ninguém consegue comer a mesma coisa todo santo dia sem enjoar. Imagina você passar um mês inteiro lá comendo só frango com batata doce e brócolis. Você vai fazer isso durante um tempo, depois você vai acabar desistindo do processo, né? Essa restrição alimentar, essa monotonia alimentar é um dos grandes motivos que as pessoas acabam desistindo do processo de emagrecimento, porque acham que se você comer um arroz ou um macarrão, né, um arroz integral, um macarrão integral, uma batatinha inglesa, batata salsa, vai acabar prejudicando, vai fazer você engordar. E isso não é verdade, né? A gente precisa ter essa diversidade na alimentação para que você consiga, né, obter os nutrientes aí de vários tipos de alimentos, nutrientes, vitaminas, que vão ajudar, né, a te deixar saciada, vão nutrir o seu corpo e também para vocês não ficarem comendo todo santo dia a mesma coisa, tá certo? Então é aquele famoso básico que funciona. Então, o emagrecimento, não é que ele é um processo fácil, né? Porque tudo que a gente começa, que muda os nossos hábitos, não é uma coisa fácil, né? Porque, de certa forma, quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente muda os nossos hábitos, é algo que nos causa um certo tipo de desconforto, né? Você tem que mudar seus hábitos, você tem que incluir coisas novas, e isso, de certa forma, nos causa um desconforto, né? Até fazer com que aquilo se torne um hábito. Mas ele é totalmente possível e simples, né? Não é fácil, mas é possível e é simples, né? Às vezes a gente quer inventar moda, trazendo coisas mirabolantes, difíceis, alimentos caros, que estão longe das nossas possibilidades, achando que para emagrecer precisa de tudo isso, mas no fundo não precisa. Emagrecer é simples, é consumir o básico que funciona, é um conjunto de bons hábitos, é você incluir uma boa ingestão de água no seu dia a dia, né? Não é fazer água disso, água daquilo, água cara, né? A água do não sei o que, não, é água normal. Você, né, incluir aí no seu dia a dia, é isso que vai fazer você emagrecer. A Maria da Paz está dizendo aqui, estou adorando essa live, que legal, Maria, fico muito feliz, porque às vezes a gente tem uma visão totalmente diferente do processo de emagrecimento. E quando a gente traz, né, às vezes pensar, eu recebo pacientes que têm até medo de consultar com o nutricionista. Né? Quando eu falo, nossa, Carol, eu tinha medo de consultar com o nutricionista porque eu achava que para emagrecer eu precisaria fazer coisas mirabolantes, coisas difíceis, extremamente elaboradas, extremamente caras, que eu ia ter que chegar lá na seção lá dos alimentos especiais, né? Ia ter que deixar todo o meu salário lá, consumir alimentos que eu não gosto, só porque são mais saudáveis, porque tem menos calorias, e não. O emagrecimento é muito mais fácil, é muito mais simples, né? Muito mais simples, na verdade, fácil não é, mas é muito mais simples do que a gente imagina. É os alimentos básicos do dia a dia, que vocês podem consumir, né? Sem problema nenhum. E é isso que vai fazer vocês realmente emagrecerem, mas principalmente conseguirem sustentar esse emagrecimento. Porque emagrecer, né, assim, o mais difícil de tudo não é nem emagrecer, é manter o emagrecimento. Porque você vai lá, se você fizer qualquer tipo de restrição calórica, qualquer dieta maluca aí, você vai perder peso. Mas como que você vai manter isso a longo prazo, né? Por isso que as pessoas ficam normalmente naquele eterno efeito sanfona. Emagrece,
depois engorda tudo de novo. Emagrece, depois engorda tudo de novo, justamente por causa disso. Porque acham que precisam desses alimentos extremamente caros, extremamente, né, pontuais, e na verdade não precisam. Tá? O que vocês precisam é realmente do básico que funciona, que foi o que eu falei. Os alimentos mais naturais possíveis, o arroz, o feijão, boas fontes de carboidratos, aqueles carboidratos que são ricos em fibras, né, que tem bastante fibras na sua composição, como os integrais, né, como, né, batata salsa, batata inglesa, batata, né, doce, que são carboidratos que têm fibras na sua composição, que vão ajudar lá o funcionamento do teu intestino, né, boas fontes de proteínas que vão dar saciedade, né, não é aquelas proteínas caras, absurdamente não, né, são proteínas magras que você pode comprar, né, em qualquer mercado, ovos, frango, carne bovina, né, que vão dar saciedade, que vão fazer vocês, né, ficarem saciadas, vão conseguir manter o processo de emagrecimento aí. E claro, verduras, legumes, né, respeitando a sazonalidade, que também isso ajuda muito, né, respeitando, né, a sazonalidade significa o quê? Vocês comprarem, né, os da época, frutas, verduras, legumes da época, isso ajuda muito também. Por exemplo, agora é época de tal alimento, então você consegue comprar por um preço mais barato. Então esse negócio de que para emagrecer precisa gastar muito, ou precisa só viver desses alimentos que são os fits, diet, light, sem glúten, sem lactose, isso é um mito, tá? Muitas vezes esses alimentos, ao invés de ajudar, eles acabam atrapalhando o processo de emagrecimento, exatamente como eu citei aqui nesses, né, que eu citei no início da live, que eu contei todos esses alimentos que podem atrapalhar o processo de emagrecimento, tá certo? Gente, temos perguntas? Se tiverem perguntas, mandem aqui pra mim agora, que eu já vou respondendo pra vocês. Peço desculpas que hoje eu tô um pouquinho fanha, porque eu tô com um pouquinho resfriada, então, né, a minha voz tá um pouquinho ruim, tá um pouquinho rouca, mas acho que dá pra vocês me ouvirem bem, né? Gente, então é isso, essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível para vocês, tá? Assim que nós finalizarmos, eu já vou deixar disponível para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem. E o mais importante é não só vocês terem esse conhecimento, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em emagrecer porque não têm o conhecimento, né? Acham que, por exemplo, consumir esses alimentos em excesso vai ajudar, mas acaba prejudicando. Então, o importante é, primeiro de tudo, termos o conhecimento, né? Por isso que eu trago tanto conteúdo, faço essas lives, porque o conhecimento é muito importante. Mas mais importante de tudo é vocês aplicarem esse conhecimento no dia a dia de vocês, tá? É vocês incluírem essas dicas, aplicarem no dia a dia de vocês, que é isso que vai fazer diferença e que realmente vai ajudar e contribuir para o emagrecimento de vocês, tá bom? Então, assistam quantas vezes vocês quiserem, salvem essa live, compartilhem lá com os amigos, familiares. Ó, a Luísa aqui tá mandando uma perguntinha aqui, ó. Quais são os alimentos que diminuem o abdômen? Uma pergunta muito legal, Luísa. Isso daqui é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Primeiro, não existe nenhum alimento específico que vai fazer você perder gordura abdominal, tá? E também não existe emagrecer só em uma região. Eu até fiz, acho que uma live, se eu não me engano, há um tempo atrás sobre isso. Quando você emagrece de forma proporcional. Ou seja, você vai emagrecer em todas as partes do corpo. Mas por que normalmente na região abdominal a gente demora mais para ver um resultado expressivo? Porque nessa região é a região que nós temos mais receptores de gordura. Ou seja, né, por exemplo, lá na infância, quando você, né, comia lá muita besteira, muita guloseima, muita gordura, esses receptores, eles acabam acumulando mais gordura. E como é uma região que nós temos uma maior quantidade, acumula mais ali. Entendeu? Por isso que às vezes vocês sentem que acumulam mais nessa região ali da barriguinha, principalmente na região do infra, que a gente fala, que é aquela famosa pochetinha, região de flancos, que é nessa região aqui do lado, porque é uma região que tem muitos receptores de gordura. Então, quando você come lá calorias em excesso, gordura, essa região é a que absorve mais gordura, né? Falando assim, né, de uma maneira mais né, para vocês entenderem melhor. Então, a mesma coisa, então você é uma região que tem mais gordura acumulada. Então, se você perder peso, você vai perder nessa região também.
mas você vai demorar um pouco mais para ver um resultado expressivo, porque ali naquela tem mais gordura, entendeu? E é assim, não existe isso de, por exemplo, eu quero emagrecer, eu recebo muito isso das mulheres, eu quero emagrecer, mas eu não quero perder bumbum, eu não quero perder coxa, eu quero perder só na região abdominal. Não existe, tá? Não existe. Você vai emagrecer de uma forma proporcional. Vai emagrecer braço, vai emagrecer na barriga, vai emagrecer coxa, vai emagrecer bumbum, tudo. Todas as partes do seu corpo que tiverem gordura vão emagrecer, né? Vão diminuir. Mas se você me perguntar quais são os melhores alimentos para emagrecer, eu vou te falar que são exatamente esses que eu falei. São os alimentos mais naturais possíveis, que são aqueles que estão mais próximos da natureza. Aqueles que têm menos tempo de prateleira, ou seja, os mais perecíveis. Então, se você quer realmente ter um emagrecimento de sucesso, evita, tá? Não é que vocês nunca mais possam consumir, gente, não é isso. Mas é evitar industrializados em excesso, né? Esses alimentos que são os embutidos, que tem, né, muitos aditivos químicos, que tem muito sódio, que tem muita gordura. Evitar esses tipos de alimentos, esses que têm muito tempo de prateleira, e preferir os que são mais naturais possíveis. Por quê? Eles vão favorecer, né? Primeiro, porque eles são bem pouco calóricos, né? Ou seja, se a gente fizer um comparativo, os alimentos mais naturais, eles têm uma quantidade calórica muito menor do que os industrializados. E aí eles vão ajudar em tudo, vão ajudar na saciedade, eles vão ajudar, né, o funcionamento do seu intestino, por exemplo, frutas, verduras, vegetais, eles têm muita fibra na sua composição, então além de dar mais saciedade, eles vão ajudar no funcionamento do teu intestino, que o intestino é fundamental, o funcionamento do intestino é fundamental para o processo de emagrecimento, certo? Então esses são os melhores alimentos, você unir lá fontes de carboidrato que são ricas em fibras, como eu falei ali no início da live, os integrais, né? Incluir fibras na alimentação também, aveia, chia, linhaça, que também ajudam no funcionamento do intestino e na saciedade. Incluir boas fontes de proteínas magras, né? Evitar aquelas proteínas que são empanadas, fritas ou muito gordurosas, né? Escolher lá frango, uma carne bovina mais magra, sempre fazer nela refogadinha ou grelhada ou assada, evitar as frituras em excesso. Ovos também, né, são boas opções de proteína. As proteínas, elas são fundamentais para o processo de emagrecimento, porque elas né, vão dar muita saciedade, então evita que vocês fiquem beliscando todo o tempo. Então, vocês tendo uma alimentação rica em fibras, boas fontes de carboidrato e proteína, eu tenho certeza que vai ajudar no seu emagrecimento, tá? Mas não vai ser só na região da barriga. Você vai emagrecer de forma proporcional. Porém, quando você vai fazendo isso de forma constante, quando vira um hábito, né, você acaba vendo um resultado extremamente expressivo. Porque daí você vai perder muita gordura. Ou seja, aí você vai perder muita gordura na região abdominal também, tá certo? Gente, temos mais dúvidas? Mandem pra mim aqui. Mandem pra mim, mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem mandar agora ao vivo, não tem problema, a live vai ficar disponível e vocês podem deixar a perguntinha de vocês nos comentários das lives ou também podem me mandar inbox, tá? Tem bastante gente que me manda dúvidas inbox e eu sempre respondo, tá certo? Se quiserem mandar também sugestões de temas de lives, também podem mandar, eu gosto bastante quando vocês dão sugestão, afinal, esse Instagram é pra vocês, né? Então, eu quero trazer aí a maior quantidade de conteúdo que seja relevante pra vocês, ok? Gente, é isso então, muito obrigada pela presença de vocês em mais uma live aqui. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, juntas, firmes e fortes, para falarmos mais aí sobre emagrecimento, tá certo? Então, muito obrigada pela presença de todas, uma boa noite e até semana que vem. Um beijo!